convido agora a falar pelo Banco Central, como amicus curiae, o doutor Isaac Sidney Menezes Ferreira. Vossa Excelência tem prazo regimental. Senhor presidente, senhores ministros, ministras, senhor procurador-geral da República. Basicamente, encontram-se aqui em debate duas teses sobre a amplitude constitucional do sigilo bancário. Essas teses antagônicas merecem, de certo, a devida resposta da Suprema Corte. Qual seria a primeira tese? A Constituição teria ou não conferido caráter absoluto aos direitos da intimidade, ou, ao menos, teria proibido o uso de dados bancários por órgãos essenciais do Estado sem autorização judicial específica. Essa seria a primeira tese. A segunda tese: a Constituição permite ao legislador ponderar entre a intimidade e o interesse público, disciplinando as hipóteses legais restritas de uso e compartilhamento de dados bancários pelo Estado, que é um só. Pelas decisões majoritárias desta Corte Constitucional, a Carta de 88 não conferiu caráter absoluto a direitos fundamentais, como o direito à intimidade ou ao sigilo de dados. Sabemos também que, em alguns casos, a Constituição estabeleceu expressamente a reserva de jurisdição. Adentrando em algumas hipóteses concretas previstas na Carta, não é absoluta nem mesmo a proteção da casa, o mais emblemático espaço privado que a Constituição consagra como asilo inviolável do indivíduo. Aliás, a própria Constituição faz sua ponderação entre segurança e privacidade ao afastar a inviolabilidade da casa em caso de flagrante delito, em caso de desastre ou para prestar socorro. Do mesmo modo, a Constituição estabeleceu reserva de jurisdição para o afastamento do sigilo das comunicações telefônicas. Tudo isso, nós bem sabemos, está expressamente previsto na Lei Maior. Mas quanto ao sigilo bancário, o que exatamente diz a Constituição? Esse é o debate. Tenho para mim, data máxima vênia, que a Constituição não se referiu especificamente ao sigilo bancário. Ela considerou invioláveis, de um modo geral, a intimidade e o sigilo de dados, sem mencionar, no entanto, reserva de jurisdição para todo e qualquer caso. A Constituição estabeleceu também, genericamente, a inviolabilidade do sigilo da correspondência. A seu turno, o legislador ponderou, de um lado, o interesse público, de outro lado, o sigilo das correspondências, permitindo a conferência de cartas de detentos por autoridades penitenciárias. Do mesmo modo, à míngua da exigência de ordem judicial específica, o legislador ponderou, de um lado, interesse público, de outro lado, sigilo de dados, e o legislador estabeleceu as hipóteses restritas, não de quebra, de uso e de compartilhamento de dados bancários por órgãos essenciais do Estado, não por arapongas, como há pouco dito aqui. Essa foi uma escolha do legislador, que ponderou valores constitucionais em confronto e elegeu hipóteses excepcionais, restritas, em que o sigilo de dados bancários deve ceder espaço à atuação organizada, eficiente e colaborativa de órgãos do Estado em prol de outros valores igualmente fundamentais. Tenho também que foi e é legítima essa ponderação feita pelo legislador. E assim ele o fez, para prevenir e combater graves ilícitos que atingem o tecido social, para promover isonomia e justiça tributária e para supervisionar o mercado financeiro e o mercado de capitais, dentre outras hipóteses. Essa ponderação não se deu por mera questão de preferência desse ou daquele indivíduo. Essa ponderação é aquilo que Miguel Reale nos ensina com muita propriedade. É a função do direito, aspas, de realizar os valores da convivência. E talvez, diria eu, de sobrevivência social e do Estado. Numa sociedade que tanto luta
para livrar-se das chagas da impunidade e da corrupção cada vez mais ousada e sofisticada. Permito-me fazer algumas reflexões. O Poder Legislativo, diante da ausência de norma constitucional que exija a reserva de jurisdição, pode ou não estabelecer hipótese de ação estatal diante de dados bancários que revelam práticas criminosas. A Constituição permite ou não essa ponderação democrática e republicana. O legislador pode eleger um modelo de atuação estatal que use e que compartilhe dados bancários para agir em determinadas hipóteses, sem prejuízo do controle judicial no caso de abusos e do contraditório diferido? Ou, ao contrário, essa escolha do legislador seria restrita a um modelo de atuação estatal, sempre dependente de prévia e específica manifestação judicial, caso a caso, um por um, para um poder judiciário, como aqui já dito pela doutora Grace, marcadamente sobrecarregado. Se a hipótese for essa última, de um modelo estatal, caso a caso, um a um, uma alternativa, ao menos no que diz respeito à atuação da supervisão bancária pelo Banco Central, poderia ser a criação de varas especializadas em supervisão financeira e bancária, com competência exclusiva para deferir ou indeferir a quebra de sigilo bancário, do que não trata a lei, porque trata de transferência. Isso porque seria impossível, aqui me refiro à autoridade reguladora do sistema financeiro, zelar pela moeda e pelo sistema financeiro em que a moeda circula sem acesso a esses dados. Aliás, a própria razão de ser do Banco Central é cuidar da moeda. E não é possível cuidar do que não se pode ver nos afazeres ordinários da supervisão bancária. Se o Banco Central não pode ver os dados bancários e financeiros na atuação de supervisão, igualmente não vai poder supervisioná-los, o que esvazia a atuação de uma entidade com sede na Constituição, que tem o dever de zelar por um sistema financeiro que promova os interesses da coletividade e não do indivíduo, é o que preconiza o artigo 192 da Carta Política. Assim também ocorre com outros órgãos essenciais do Estado, como o Ministério Público, a Receita Federal, a CVM, o COAF, a AGU, que receberam do Poder Legislativo autorização excepcional para acessar dados bancários compartilhados pelo Banco Central ou pelas instituições financeiras. São instituições sérias, que integram o Estado, tal como o Poder Judiciário. Por essa razão, o Banco Central defende com veemência a rigidez constitucional da lei do sigilo bancário. Finalizo com outras observações breves. A intimidade e a vida privada não podem ser escudo para aceitarmos passivamente o assassinato da cidadania pela impunidade, pela injustiça tributária, pela corrupção, pela lavagem de dinheiro, pela evasão de divisas e pela ocultação de bens, dentre outros ilícitos graves que atingem a sociedade como um todo. Senhores ministros, é difícil conceber ou até mesmo imaginar um bem tão difuso como a moeda, principalmente quando ela circula por todo o sistema financeiro. A moeda, mais que outro bem, revela a interdependência entre os homens, entre os indivíduos. Exatamente por isso, a moeda pede e exige que o Estado, de forma firme, regule, para que seu uso não degenere o tecido social tão dependente da moeda para viver e para sobreviver. O que pretendo lhes dizer, e o faço sem rodeios, é que a circulação espúria e criminosa da moeda, como canal para práticas delinquentes, é uma arma muito perigosa. É uma arma de destruição em massa, e o Estado não pode conceder esse porte de armas, indistintamente, a cada indivíduo, para proteger a intimidade dos dados bancários. Somente a circulação sadia, lícita, legítima da moeda, que é direito difuso, permite que a República alcance os seus fundamentos que estão preconizados no artigo 3º. Aspas, uma sociedade livre, justa, solidária, redução das desigualdades e, sobretudo, a promoção do bem de todos, e não apenas daqueles que teriam direito à intimidade de seus dados bancários. O objetivo da Lei Complementar 105 é proteger a circulação regular, lícita, legítima da moeda, das riquezas, mas dentro de um espectro e de um espaço que tem vasos comunicantes com a coletividade. A Lei Complementar 105
é importante que frisemos isso, consagra o sigilo bancário como regra, tal como a Constituição determina. Não a quebra do sigilo. Apenas como exceção, prevê situações muito restritas em que, repito, órgãos essenciais do Estado, com estatura constitucional, devem agir e compartilhar dados bancários mediante marcada colaboração e elevado interesse público. Tudo isso prestigiando os princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade e da eficiência. Nessa matéria, o legislador foi cirúrgico. Ele ponderou. 1, ele consagrou o sigilo bancário como regra. 2, ele definiu hipóteses excepcionais calcadas nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para que houvesse o compartilhamento de informações. E 3, ninguém fica impune, previu punições severas, inclusive criminais, para a quebra de sigilo fora das hipóteses legais. É crime, artigo 10 da Lei Complementar 105. Não há espaço, penso eu, para hesitações e não se pode sequer insinuar que a Lei Complementar 105 permitiria devassa indiscriminada em assuntos privados. A moeda, como já disse, é um bem difuso e assim deve ser tratado. Em quase 50 anos de existência do Banco Central, dados que remontam a novembro de 2014, a autoridade monetária efetuou, Dr. Rodrigo Janot, 16 mil comunicações de indícios de crime ao Ministério Público. Não se pode desprezar uma colaboração tão marcante como essa do ponto de vista da atuação do Estado como um todo. A lei complementar protege sim o cidadão. E não houve execração pública quando o Banco Central do Brasil fez essas comunicações ao Ministério Público. Tão pouco houve um excesso. Na verdade, nós considerarmos a existência de mais de 300 milhões de relacionamentos bancários que existem no âmbito do sistema financeiro nacional, 16 mil comunicações é um número que não tem tanta significância assim. Tem significância do ponto de vista da atuação firme do Estado para combater ilícitos financeiros. O que temos a dizer é que, sem dúvida nenhuma, há uma proteção ao cidadão, ao contribuinte pela Lei Complementar 105, mas essa proteção não pode dar vida fácil para a delinquência financeira e o enriquecimento ilícito. Para tanto, a lei consagrou mecanismos de compartilhamento e de troca de informações entre órgãos do Estado, que, mais uma vez, repiso aqui, é um só. Sem essa cooperação estatal, que é informada pelo interesse público, não haverá inteligência financeira, não haverá supervisão bancária, não haverá mercado de capitais regular, não haverá justiça tributária e, quiçá, concretude de políticas públicas essenciais. Sem esses instrumentos, não haverá lícita circulação da moeda, eficiente combate à corrupção ou a busca da estabilidade financeira que tem assento constitucional. Senhores ministros, eu concluo dizendo que o que a Lei Complementar 105 quer impedir é um salvo-conduto ou um habeas corpus de ofício genérico e indeterminado. Primou a lei pelo direito constitucional, que realiza as balizas da convivência e da sobrevivência social e do Estado. Ponderação de princípios, como disse há pouco, não é retórica, não é mera escolha de preferências, mas pode ser a escolha constitucional entre o ruim e o péssimo. Fiquemos com o ruim, que não é tão ruim assim, mas seria péssimo se o Estado não pudesse ministrar o remédio amargo da ponderação. É melhor que o veneno. É melhor que o veneno, digo eu, e a sociedade é o paciente que anseia pela cura da chaga da delinquência financeira. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência.